E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho hoje, só tentar dar uma ideia para vocês bem rápido do que a gente tem que fazer para plotar um gráfico 2D usando Python, tá? E a ideia é mostrar o quanto é simples isso, tá? Desde que a gente tenha certos conhecimentos matemáticos básicos, tá? Mas de qualquer forma a gente precisa falar disso, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro eu coloquei aqui, separei a janelinha do Python pra gente, tá? Coloquei aqui as linhas e tal, vocês vão ver aqui que tá tudo decidido por linha, tudo marcadinho, né? À medida que a gente for dando Enter, por exemplo, ele vai criando mais linhas, tá? Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa usar algumas coisinhas antes de plotar um gráfico, tá? Isso já começa a ter aqueles conhecimentos de programação, a gente começa a ter uma noção daquilo que está por trás de tudo isso, né? Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa saber, tá, é que a gente precisa usar bibliotecas, tá? Como assim? Então, vão existir bibliotecas que vão fazer com que a gente consiga fazer certas coisas, né? Fazer um gráfico é uma delas. Então, eu preciso importar bibliotecas para gráficos, por exemplo. Outra coisa que eu preciso saber, tá? Como é um vídeo meio solto, assim, não é um curso nem nada, a gente também precisa saber que para fazer certos cálculos a gente precisa importar bibliotecas que façam esses cálculos, né? Então o Python ele é assim, ele é na verdade um conjunto, né? Ele é uma linguagem de programação que une diversas bibliotecas que a gente pode, né, aproveitar os seus benefícios, vamos chamar assim, e poder fazer tudo que tem em relação a eles, beleza? Então vamos lá. Então eu vou começar importando duas coisas, tá? Então a gente usa o comando import, tá? Para dizer que eu estou importando uma biblioteca, né? Eu vou usar NumPy, tá? Que é uma biblioteca que é extremamente usada para cálculos, tá? Então vocês reparem que quando eu coloco ali NumPy, ele já aparece na tela NumPy, módulo, enfim, ele já aparece tudo ali, documentação, aquela coisa toda. E aqui eu não preciso nem dizer para vocês que quanto mais vocês souberem inglês, melhor. Dei um espaço, né? Vou usar aqui as, que quer dizer como, né? Esse as aqui não é obrigatório, mas eu vou usar só para dizer que, na verdade, eu vou chamar essa biblioteca com um certo nome, né? Então, toda vez que eu precisar usar alguma coisa da NumPy, eu vou ter que escrever ou NumPy ou NP. Como eu estou dizendo como NP, eu estou usando a abreviação NP, então sempre que eu chamar, basta que eu use NP, tá? Então eu estou usando alguma coisa da biblioteca NumPy chamada por NP, tá? Eu posso botar o que eu quiser ali, posso colocar AA, ABC, sei lá, não faz a menor diferença, mas é comum a gente usar como NP, tá? Eu vou usar também, vou importar aqui a biblioteca para gráfico, né? Obviamente, tem várias, tá? Eu uso a Matplotlib, tá? Então, já viram que apareceu ali a biblioteca, né? Então, tem várias bibliotecas que tem, se não me engano, a PyPlot, tem outras eu posso fazer vídeo disso também, tá? Tem a Plotly, tá? Então aqui PyPlot é uma subbiblioteca para a gente, né? É uma outra base que a gente pode usar, tá? Então matplotlib ponto .plyplot, tá? E a gente pode usar como PLT, vou usar essa abreviação, tá? Ali repare que ele está está chamando atenção aqui, né? Ele está dizendo que a biblioteca está sendo importada, mas não está sendo usada. Isso ocorre para as duas, porque eu ainda não escrevi nada delas, né? Eu só chamei elas, eu não as usei. Tudo bem? E para a gente fazer um gráfico, para a gente começar a fazer gráfico, é interessante que a gente entenda e tenha conhecimento matemático que a gente vai plotar um eixo X por um eixo Y, por exemplo, né? Então a gente tem que definir de onde a onde as coisas vão acontecer, né? Mas antes de definir de onde a onde as coisas vão acontecer, a gente precisa definir basicamente o que a gente vai usar como domínio, tá? Então eu vou usar aqui domínio, tá? Eu costumo usar X1 para dizer que pode ser que de repente no final do código ou no mesmo código eu use um outro domínio, aí eu ponho X2, tá? Então por isso eu não uso X, não faz a menor diferença, pode usar X se quiser, tá? Então aqui eu vou usar NP, repare que eu começo a usar a biblioteca NumPy e já sai o ponto de exclamação lá do lado do import, tá? Já começa, ele já vê que vai ser usada, tá? E aqui eu vou usar um comando chamado arrange, muito simples para dizer que é um vetor, em outras palavras, né, de pontos, tá? E eu vou usar aqui, eu vou plotar um gráfico qualquer, mas por exemplo eu vou usar aqui de -2 a 2, tá? E isso não vai bastar. E repare quando você começa a colocar os pontos ali, ó, aquilo que a gente está colocando, o próprio Python vai te dizendo, tá, o que está acontecendo. Ele vai te dizendo ali, olha, esse range tem que começar, tem que parar, e tem um negócio chamado step, né, que é o passo. Em outras palavras, eu vou ir de -2 a 2, como eu coloquei ali, mas eu tenho que ir variando. Ele tem que definir todos os pontos com um passo, né? É por isso que ele chama de step. Um bom passo aqui, eu sempre coloco 0.01, tá? Porque é um passo legal, né? Então ele vai de -2, e depois ele vai para o -1.99, depois o -1.98 e assim por diante até o 2, tá? Então essa é a ideia, tá, da biblioteca, fazer com que a gente consiga, né, definir esse domínio, vamos dizer assim, para que ele calcule depois a função que a gente quer em todos esses pontos de x1,
Tudo bem? Então é só isso, basicamente, né? Então depois a gente coloca ali a função que eu quero, tá? Eu vou definir uma função qualquer aqui. Posso definir uma função especial, posso definir direto uma função que é calcular rapidamente. Por exemplo, se eu quiser definir um polinômio, eu vou colocar aqui x1, né? Ou seja, eu vou usar o x do polinômio e já repare que ele reconheceu o x1, ele está colocando ali, né, como x1. Tá, ele sublinhou, mas ele destacou o x1 e destacou onde apareceu o x1. Isso é o bom da IDE que eu estou usando, né, que no caso a IDE é Spider. Tá? E aqui eu vou colocar, sei lá, a função x quadrado. Tá? Repare que vezes é asterisco e quadrado é asterisco, né? O elevar ao quadrado asterisco vezes a potência que você quer. Então você escreve x1, asterisco, asterisco, você está dizendo que aquele 2 que vem depois está elevando o x1. Tudo bem? Tão simples assim. Tudo tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa, em outras palavras, tá? Simplesmente colocar mais coisas aqui, porque eu estou definindo que o meu domínio é x1, a minha função é y1, que é calculada, obviamente, usando os pontos de x1, mas em momento algum eu estou plotando aqui. Então eu preciso plotar. Então para isso eu vou usar o PLT, tá? Ou seja, começo a chamar a biblioteca matplotlib. Repara que já saiu o ponto de exclamação lá, porque ele está dizendo agora assim ela vai ser usada, né? E aí eu posso usar, por exemplo, aqui, vou pegar na minha colinha aqui uma coisa qualquer, eu vou usar plot, tá? Então, da biblioteca matplotlib eu vou chamar o plot, é isso que basicamente eu estou fazendo, e eu posso simplesmente colocar x1 versus y1, tudo bem? Então ele vai colocar aqui um versus o outro, tá? E a gente pode dar play aqui, tá? Ou executar, que ele vai rodar. Eu não vou executar agora, porque existem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso colocar aqui cor, eu posso colocar a espessura da linha, eu posso colocar várias coisas, né? Eu costumo colocar cor, tá? Eu gosto de trocar a cor. Eu nem me lembro qual é a cor padrão que ele coloca se eu não trocar a cor, tá? Mas eu vou colocar uma cor aqui qualquer. Se eu quero colocar, sei lá, azul, por exemplo, né? Ou quero colocar preto, né? Bota black. Ou quero colocar green, e por aí vai, né? Existem outras cores legais, eu gosto de uma que é assim, aqua, que é um azul bem clarinho, tá? Por exemplo, né? Então essa paleta de cores tem vários, vocês podem procurar na internet, tem paleta de cores do Python, tá? Tem várias coisas que dá para ser feito aqui. Uma coisa legal que eu gosto de colocar aqui, porque eu uso nas animações, tá? É colocar line width. Porque line width é a espessura da linha, tá? É uma coisa que a gente pode, né, mudar. A espessura pode ser maior, pode ser menor, quando a gente vai fazer uma animação, várias coisas desse tipo. Mas enfim, né, isso é uma coisa que pode ser mudada. Eu vou colocar aqui 3.0, tá? Não precisa ser 3.1, enfim, é uma boa espessura, vamos dizer assim, tá? Bom, a gente pode colocar algumas coisas no gráfico, por exemplo, título, title, tá? LT title. A gente pode colocar, bom, vamos colocar o título aqui, chamar de gráfico, tá? Eu vou colocar sem acento, eu não sei se vai chamar com ou sem acento, eu nunca lembro dessas coisas, mas enfim, eu vou colocar, por exemplo, um comando para salvar, tá? Então vou colocar PLT. Repare que tudo é PLT, né? Porque tudo estou chamando da biblioteca gráfica, né? Então, se eu não colocasse a abreviação as PLT, eu ia ter que escrever matplotlib.pyplot e depois escrever o que eu quero, entendeu? Então, assim, essas coisas, elas são, nesse sentido, elas são melhores, né? Então, eu vou colocar aqui savefig, tá? Um comandinho para salvar uma figura e vou colocar um nome qualquer, tá? Posso colocar aspas, posso colocar duas aspas, tá? Ele é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui teste 01, por exemplo, tá? Eu gosto de salvar as figuras em PNG, depois eu falo porquê, tá? E posso colocar, nem precisa colocar mais nada, vou colocar só isso, tá bom? E depois a gente coloca aqui PLT show, tudo bem? Que é para mostrar, abre e fecha parênteses assim mesmo, sem nada, ele já vai fazer a figura, tudo bem? Deixa eu trocar de tela aqui rapidinho. Vamos para essa tela agora aqui, que é uma tela maior, né? Na verdade, essa tela maior aqui é simplesmente para a gente poder, em outras palavras, mostrar eu tava só na janelinha aqui antes, né? Mas aqui eu já consigo mostrar o resultado, né, do meu gráfico. Então aqui eu coloco no playzinho, tá? Ele vai rodar o arquivo. Abriu a janelinha, tá aqui em laranja, tá? Vocês estão vendo aqui. Eu vou abrir ela e tá aqui um gráfico 2D qualquer, tá? Eu coloquei da parábola x quadrado. Você repare aqui que tem eixo, tem o título que eu coloquei ali, tem o domínio de -2 a 2. Eu deixei esse azul clarinho que eu falei para vocês do Aqua, né? E enfim, ficou bem legal, né? A gente pode trocar, tem várias coisas, tá? Eu vou fechar aqui, tá? E vou dar exemplo de funções que eventualmente assim não são tão simples, tá? Por exemplo, se eu quiser fazer, tá, a função do seno,
tá? Ou do cosseno, ou da exponencial e por aí vai. Então, essas coisas são relativamente simples, a única coisa que eu preciso ter em mente é que eu posso trocar e algumas dessas funções vão exigir cálculos interessantes, como por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, a função exponencial, tá? Então, vou colocar, deixa eu tirar aqui, perdão, antes disso eu vou voltar para a janelinha menor. Voltando aqui para a janelinha menor, é mais fácil de ver. Tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a função exponencial. Tá? Então, se eu colocar ESP, tá? Provavelmente ele não vai ler, já colocou ali um x. Tá? Mas se eu colocar np.esp, ele já não deu erro, tá? Porque eu estou usando a biblioteca NumPy para cálculos e ele está lendo que isso é o comando da função exponencial. Tudo bem? Então se eu usar a função exponencial, pode ser a função exponencial de x1, né? Ou seja, exponencial crescente, né? A gente vai ter o resultado que a gente quer. Tá? Até vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui, vou trocar a cor, sei lá, vou colocar verde aqui. Tá? E aí eu posso colocar aqui a função exponencial, posso dar play, ele vai funcionar, tudo bem? Então só aconteceu a troca aqui. Então voltando aqui para a janela maior, a gente já pode ver o resultado dela. Vou colocar aqui como teste 2, só para ele salvar num outro arquivo. E outra coisa que preciso deixar claro, né? Vocês obviamente aqui eu não salvei, tá escrito sem título, vocês podem salvar o de vocês, tá? E ele sempre vai salvar essa figura na mesma pasta que está salvo o arquivo, tá? Então é assim que funciona, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Vamos dar play, vamos ver o que acontece. Tá? E aí está aí a exponencial de menos 2 a 2. Reparem que eu não troquei o domínio. Reparem que eu não troquei muita coisa, a não ser a cor e a função. Né? E aí coloquei aqui a cor verde, nesse caso, e está bem definido aqui o domínio, bem legal. A gente consegue colocar qualquer gráfico 2D plotando no Python dessa maneira. Tudo bem? Beleza. Eu vou voltar para a janela menor de novo. Tá, voltando aqui para a janela menor, eu vou continuar com a mesma função só para dizer algumas outras coisas que eu posso compartilhar com vocês com relação a isso, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente fizer algumas coisas que eu faço, tá? Por exemplo, se eu não quero os eixos, se eu quero o fundo transparente para poder usar esse gráfico em um outro, sei lá, numa apresentação, alguma coisa que tenha um fundo diferente, não necessariamente branco, alguma coisa assim. Existem alguns comandos que a gente pode fazer, tá? O primeiro deles, por exemplo, tá? Eu vou tirar o PLT title aqui, tá? E para tirar eu vou só comentar, na verdade, vou botar aqui um jogo da velha, tá? Porque daí eu comento, aí comentando ele não vai aparecer mais o título. Eu vou usar aqui um comando chamado PLT, tá? Axis, tá? Dos eixos, obviamente para falar dos eixos, e vou colocar off, tá? Ou seja, esse comando tira os eixos, então ele vai plotar um gráfico sem eixo. Tá? Isso é legal porque se eu quiser usar só a figura mesmo, só a curva, eu vou conseguir fazer. E para tirar o fundo, tá? É muito legal, a gente usa um comandinho chamado transparent. E aí a gente usa uma variável lógica, verdade, tá? Transparent true. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter uma figura transparente, tá? Ou seja, vai ter uma figura que vai ser só aquele negócio, só aquela curva verde, por exemplo, e ela vai estar transparente no fundo. Eu vou poder colocar ela sobreposta em qualquer lugar e aquele fundo, que desce em qualquer lugar, sei lá, que eu tenho um fundo azul, tá? Vai ficar com fundo azul. Eu uso isso para fazer as animações de todas as coisas do canal e isso é bem interessante porque a gente consegue fazer miséria nisso, sinceramente miséria. A gente consegue trocar e importar para PowerPoint, para apresentação em LaTeX, em qualquer coisa, qualquer lugar. Tá? Então o que a gente faz? A gente usa isso, vou aumentar a tela de novo. Então aqui aumentando a tela, só para poder dar o play para vocês, para mostrar como é que fica, tá? Usando esse comando. A gente faz isso e aí tá aqui a figura, tá? Repare que não tem o título porque eu tirei, repare que não tem o eixo porque eu tirei. E reparem também que o fundo está transparente. Aí alguém vai dizer assim, mas o fundo está branco. Tá bom, o fundo está branco, né? Mas só porque ele está mostrando aqui numa janela branca. Se você buscar o arquivo, do qual a gente está chamando de test02.png, e é por isso que eu salvei em PNG, tá? Eu vou conseguir colocar, ele vai estar com fundo transparente olhando para vocês. Vocês podem importar ele para qualquer lugar, tá? E colocar o fundo que vocês quiserem. Então isso é uma coisa bem legal que eu consigo fazer com o Matplotlib, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma dica bem tranquila, bem simples, bem rápida, tá? Vocês podem fazer miséria com programação, eu vou fazer mais aqui no canal, vou fazer com 3D, enfim, várias coisas que a gente pode ver, tá? Mas qualquer gráfico de qualquer função, vocês podem fazer dessa maneira. Por exemplo, se eu quiser um seno, np.sin, que é o seno no inglês, né? Se eu quiser um cosseno, np.cosseno, e aí coloco o valor do domínio no domínio que você escolheu. Não tem erro. Tudo bem, pessoal? Então tá, até uma próxima, a gente vê como é que a gente faz, a gente dá mais umas dicas de Python para vocês e a gente vai vendo, beleza? Então tá, até lá, tchau, tchau.